E se eu te disser que o vilão mais genial da Pixar é na verdade um retrato assustador de nós mesmos? E sim, eu estou falando de Síndrome. Ele é muito mais do que só um cara com cabelo de fogo e um ego gigantesco. A história dele é uma das mais trágicas e complexa, já colocadas em uma animação. É sobre como um fã número 1 pode ser transformado em um monstro genocida. Hoje vamos mergulhar a fundo na mente do nosso querido Bochecha, o garoto que só queria ser um herói, um vilão que de uma forma bizarra previu o futuro sombrio da cultura da internet. Deixa um like, e ao decorrer do vídeo, se você não gostar de como o vídeo está sendo produzido, você comenta o motivo e tira o like, porque essa história é mais sinistra do que você imagina. Para entender o monstro, a gente primeiro precisa entender a ferida que o criou. Antes de ser o Síndrome, ele era só o Bochecha. E nosso querido Bochecha não era só um fã do seu incrível, ele era o fã número 1. E sua identidade inteira era construída em cima do seu ídolo. Ele não só criou um uniforme caseiro e se intitulou Incrível Boy, como também sabia de qual a filosofia do seu herói. Ele chega a citar o próprio seu incrível na tentativa desesperada de ser aceito. Você sempre diz para sermos nós mesmos, mas nunca disse qual parte de nós mesmos. Para nosso querido Bochecha, ser o guri incrível não era só uma brincadeira, era quem ele era de verdade. Outro ponto importante é suas invenções. Aquelas botas da jato maneira que ele tanto se orgulhava, não era só botas maneiras como eu tô falando, né? Era uma oferenda, era uma prova de que mesmo sem seus superpoderes de nascença, ele tinha o que era preciso para ser o garoto incrível, para ser o parceiro. Ele tinha um dom diferente, uma inteligência absurda. Ele estava tentando mostrar que era possível ser super-herói sem os superpoderes. E seu objetivo não era só ser ajudante, ele queria ter uma filiação, ele queria ter uma validação do seu herói favorito. O seu sonho era fazer parte daquele mundo que era exclusivo do seu grande ídolo. E é aí que tudo desmorona. A rejeição do seu incrível não é só um não valeu, é uma série de humilhações públicas que destrói completamente a identidade do garoto. Primeiro ele é rejeitado do incrível móvel. Logo depois, no meio de uma luta com o vilão Bon Voyage, o seu incrível trata como um estorvo, um problema. E a gota d'água é quando, depois de salvar o Bochecha de uma bomba que o próprio vilão colocou na capa dele, o seu incrível entrega para a polícia. Essa frase ecoa na cabeça do Bochecha há muito tempo. O seu incrível não estava só dispensando ele como um fã chato. Ele estava dizendo ao Bochecha que todo o seu esforço e genialidade nunca seria bom o suficiente, porque ele não nasceu especial. Essa rejeição foi tão profunda que atacou ele na base de quem ele era. Foi uma aniquilação psicológica, e das cinzas daquele garoto sonhador nasceu uma nova identidade forjada no ódio e na vingança, o Síndrome. E uma coisa bem genial que mostra como esse filme, ele é tudo escolhido aos mínimos detalhes. O significado da palavra síndrome do grego tem a ver com união, conjunto, andar juntos. É exatamente o que ele tanto queria e foi negado a ele. Simplesmente diz isso cinema. E o que acontece nos 15 anos seguintes é o que separa a Síndrome de um vilão qualquer. Ele não fica só remoendo a mágoa, ele usa sua inteligência genial para se tornar um inventor e traficante de armas. Ele constrói uma fortaleza em uma ilha vulcânica e começa um projeto frio calculista, a Operação Cronos. E aqui está a grande tragédia do personagem. Ele tinha um cérebro para ser um herói, do nível Tony Stark. Ele poderia ter mudado o mundo para melhor, mas a obsessão dele era tão grande que todo aquele potencial foi canalizado para uma vingança. Uma vingança mesquinha contra o cara que no fundo mal se lembrava dele. A Operação Cronos é um plano dividido em 3 atos. É uma obra de arte da estratégia e da maldade. O primeiro ato é a aniquilação. O Síndrome atraiu sistematicamente todos os super-heróis aposentados para sua ilha com desculpa de uma missão secreta. Lá ele os coloca para lutar contra os protótipos cada vez mais avançados do seu robô. O fato interessante é que cada herói que morre não é só um inimigo a menos, é uma fonte de dados. Um robô que aprende e se adapta para evoluir a cada batalha, até que se torna uma arma perfeita. O que o Síndrome faz aqui é genocídio silencioso. E o detalhe mais sombrio é que muitas daquelas vítimas eram amigos do seu incrível, pessoas que estiveram no casamento dele e da Helena. Isso torna a vingança ainda mais pessoal e cruel. O segundo ato, a fabricação. Com os heróis de verdade fora do caminho, eles soltam a versão do Omnidroid em Metroville. O plano era deixar o robô causar o caos e quando a cidade estivesse em pânico, ele apareceria para derrotá-lo, com o controle remoto escondido, se tornando o herói que todo mundo aclamaria. Ele ia fabricar a glória que nunca conseguiu de verdade. E o terceiro e último ato, mais diabólico de tudo, a desvalorização. Depois de uma carreira de sucesso como salvador do mundo, o plano final do Síndrome era vender sua tecnologia para todo mundo. E simplesmente ele resumiu essa ideia na frase famosa que ele fala: "E quando
todo mundo for super, ninguém mais vai ser. Isso não é sobre empoderar as pessoas, é a expressão máxima do seu ressentimento. Se ele não pode fazer parte do clube exclusivo dos especiais dos super-heróis, com isso destruindo o próprio conceito de ser especial. Ele ia dar a chave do clube para todo mundo, depois de ter queimado o lugar e restar só cinzas. E no meio de tudo isso, a gente vê a total falta de empatia dele. Ele não só não hesita em atirar mísseis contra o avião sabendo que tem crianças a bordo, os filhos do seu incrível. A resposta dele ao apelo desesperado do Beto é arrepiante, tarde demais. 15 anos, tarde demais. Ele estava disposto a sacrificar até mesmo sua aliada mais leal, a Mirage, sem piscar. Isso mostra que a dor dele o transformou em um sociopata completo. A gente pode até entender a origem da raiva dele, mas as ações que ele toma são monstruosamente indefensáveis. Mas o que torna a Síndrome um vilão atemporal é que ele funciona como um espelho. Primeiro, um espelho para o próprio herói, seu incrível, e o Síndrome são obcecados pela mesma coisa. Os dias de glória. O Beto está preso de um trabalho medíocre, sentindo a falta da adoração do público. E é exatamente essa fraqueza, esse ego, que o Síndrome consegue atraí-lo para aquela armadilha na ilha. É só quando o Beto vê no que a obsessão transformou Bochecha, um gênio solitário, amargo, incapaz de amar, que ele finalmente acorda para a própria vida. Ele percebe que sua obsessão quase o fez perder a única coisa que realmente importava, a sua família. O Síndrome é o futuro sombrio que o seu incrível teria se tornado se não tivesse uma família para salvá-lo de si mesmo. E o mais assustador, o Síndrome é o espelho da nossa sociedade, lançado em 2004, antes mesmo da fandotóxica virar moda. Os Incríveis previam um fenômeno cultural com uma precisão absurda. Pensa comigo, a jornada do Bochecha começa com a adoração obsessiva, onde a identidade de um fã se mistura com a do ídolo. E isso faz ele ter um sentimento de posse, de que ele tem o direito a um lugar naquela história. E então vem a traição, o ídolo não corresponde às suas expectativas, no caso do Bochecha, a rejeição do seu incrível. E essa quebra de expectativa transforma o amor em ódio. A lógica do fã tóxico e a lógica do Síndrome é a mesma coisa. Se eu não posso curtir isso do jeito que eu quero, então ninguém vai mais poder. Isso é exatamente o que vemos hoje em dia na internet. Fãs atacam criadores que fazem review bomb em filmes, mandam ameaças porque um personagem não seguiu o caminho que eles imaginaram. O Síndrome é a personificação definitiva de um fã que amou tanto uma coisa que quando sentiu traído por ela, decidiu que a única solução era destruí-la. Ele é o que chamam no inglês de Cautionary Tale. É um conto de aviso sobre os perigos da obsessão. É um conto moral, é como João e Maria. Ele é criado do sentimento de posse que pode ter ao nascer um amor de um fã, aquele amor obcecado. A queda de Síndrome é tão poética quanto a sua ascensão foi. Ele morre por causa da sua própria capa, sugado pela turbina no seu jato. É uma piada que o filme constrói desde o começo, com a Ed no seu famoso discurso, nada de capas. Mas esse final trágico do Síndrome é muito mais genial do que a piada do filme em si. A capa é o símbolo máximo do seu heroísmo falso e performático. Nele simplesmente é um acessório de vaidade, e essa vaidade que o destrói. Como diria o rei Salomão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E foi essa vaidade que o destruiu, assim como o Omnidroid, sua maior criação, só podia ser destruída por si próprio. O Síndrome também é o único responsável pela sua própria destruição. Ele é consumido e aniquilado pelo seu próprio ego, suas próprias dimensões e sua própria obsessão. E o Síndrome é um vilão incrível porque ele é complexo. Ele é uma vítima de um trauma profundo, mas também um monstro genocida. Ele é o reflexo sombrio do herói, uma profecia assustadora da nossa própria cultura. A história dele nos força a encarar uma verdade desconfortável, a linha que separa a adoração da destruição, o fã número 1 ou um arqui-inimigo. Esses dois são lados da mesma moeda, uma moeda mais fina do que a gente gostaria de admitir. Então, esse foi o vídeo aqui. Se vocês quiserem, vai ter outros vídeos aqui não tão filosóficos como esses, né? Mas isso aqui só foi uma coisa que eu vou postar agora, porque eu vi que todo mundo tá falando dos Incríveis e eu não quis fazer um vídeo já que todo mundo já fez, eu quis trazer alguma coisa diferente, mas com o tema de Os Incríveis. Seja membro aí, 3, 4 reais, né? Que talvez se você quiser me ajudar aqui a sair do CLT, me ajude demais, vai aqui no fundo do meu coração, lives exclusivas. Também no final do vídeo eu vou deixar aqui um vídeo sobre criadores nojentos, uma playlist muito boa. Tchau e fui!